Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, para explicar o porquê eu passei tanto tempo ausente do canal. Então, muitos de vocês são mais íntimos da família, já sabem a tragédia que aconteceu, né, com um membro da nossa família. E muitos não sabem, só perceberam que eu sumi do canal e não sabem o que aconteceu. Então, eu tava fazendo os vídeos normalmente, cheguei do Brasil, tava tentando fazer os vídeos normalmente, porque não é fácil a gente ficar sempre naquela motivação de fazer vídeo pontual, né, aqui pro canal, mas eu tava fazendo de tudo e graças a Deus eu tenho uma família que me incentiva muito com esse canal, mas eu tinha 2 vídeos para publicar, que eram vídeos que eu tinha feito na viagem que a gente fez para Roma. E o tempo foi passando, tinha passado umas 3 semanas, eu acho, que eu tinha ido para Roma e não tinha editado o vídeo. Na correria, a vida aqui é muito agitada, muito corrida. Então, na correria, eu não editei os vídeos. Tinha feito, mas não tinha editado. E aconteceu uma tragédia, que nós perdemos o nosso irmão, que era o meu... A gente somos em 7 irmãos, e perdemos o 5º, que é o Ednardo, e o apelido dele é Pena. Vocês vão ouvir eu falar aqui em Pena, porque todo mundo chamava ele de Pena. Foi uma coisa inesperada, ninguém esperava. Meu irmão estava assim, aparentemente bem. Ele estava numa fase muito feliz da vida dele, muito tranquila. E a gente tinha se visto em agosto, a família toda junta, todo mundo unido, todo mundo ali brincando e tudo. Como sempre, né? Todas as vezes que eu vou pro Brasil, todo mundo se junta, passa assim, o máximo de tempo possível, a família toda reunida. E quando isso aconteceu, ele faleceu no dia 19 de novembro, e a minha irmã decidiu, de repente, de ir pro Brasil, de ver a família. Coincidiu com uns dias que ela estava tendo, assim, mais livres no trabalho dela. E aí ela disse, não, eu vou pro Brasil. E eu até disse pra ela, deixa pra ir em janeiro, mulher, que as passagens vão estar mais baratas, mais em conta, né? Deixa pra ir em janeiro. E ela, não, eu quero ir agora. E enquanto ela estava viajando, o meu irmão passou mal, e a gente estava até escondendo assim pra ela, não queria dizer muito pra ela, né, que era pra ela não passar mal e tudo durante a viagem. Eu vou pedir a minha irmã pra fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu, porque eu não sou a melhor pessoa pra explicar pra vocês, até mesmo porque ela esteve lá, ela acompanhou a cirurgia dele de perto, junto com a minha cunhada, tava lá no hospital junto com a minha cunhada. Então eu vou pedir ela para explicar para vocês direitinho o que aconteceu. Agora vocês vão ver a parte que ela vai contar tudo que aconteceu com meu irmão. Nem todos sabem, mas eu tive a oportunidade de acompanhar ele, né, nos últimos momentos, não de perto, mas como a maioria sabe, eu moro na Espanha e eu tinha programado uma viagem para o Brasil de férias com a família. E quando eu cheguei no Brasil, ele já estava internado. No dia que eu saí daqui, ele foi internado, e quando eu cheguei, estava internado, já não podia receber visita. Fui para o interior, para casa dos meus pais. Passei o domingo, que era um domingo, com meus pais, meus irmãos, e ele em Fortaleza, internado. E quando foi na madrugada da segunda, eu fui para Fortaleza, porque minha cunhada estava sozinha com ele, já fazia mais de um dia que eles estavam no hospital. E ainda não se podia receber visita, mas já tinham falado para ela que
que ele teria que fazer uma cirurgia bem importante, de bastante risco. Isso depois de ter passado por 2 hospitais, ter passado pela UPA e pelo HGF, um outro hospital em Fortaleza. Tiveram que transferir ele para o Hospital do Coração e lá eles tinham que fazer uma cirurgia. Eu pude acompanhar do lado de fora a cirurgia junto com a minha cunhada. A gente esperou, foram entre 7 e 9 horas de espera, uma espera bem longa. E ao sair da sala de cirurgia, o médico veio explicar pra gente. O que ele nos informou foi que o nosso irmão tinha passado pela cirurgia. A primeira etapa já tinha vencido. O que o médico nos explicou foi que ele havia sofrido a ruptura da principal veia do corpo humano, a maior e a mais importante, que é a que se chama aorta. Ela é responsável por encaminhar oxigênio para todo o corpo, para todas as artérias, com exceção da artéria pulmonar, mas todas as outras são sustentadas por ela. Isso se pode dar por conta de um aneurisma, que é o principal distúrbio da aorta. Se trata de uma dilatação que aumenta o calibre da veia, causando assim uma ruptura, que foi o caso dele, que logo de seguida que se rompeu, já vieram sintomas de imediato, como por exemplo, já sentiu dores muito fortes no peito, e em seguida foram se deslocando essas dores, como por exemplo, de seguida ele já sentiu dores fortes na parte da coluna, que foi quando, segundo os médicos, foi o momento em que o sangue, porque a partir do momento que houve a ruptura, o sangue começou a derramar por dentro. Como a gente sabe, uma artéria é uma das veias por onde mais passa fluxo sanguíneo. Então, ali dentro, se alguém já tiver visto algum dia algum corte de artéria, pode ter visto que a artéria, ela quando é cortada, rompida de alguma maneira, ela jorra sangue. E é um sangue vermelho mais, como se diz, mais claro, um vermelho mais pro laranja, que é aquele sangue que está mais oxigenado. Então, ali dentro do corpo dele começou a derramar sangue, que se espalhou. O primeiro que atingiu foi o pulmão, já deu fortes dores no peito. Em seguida, já deu insuficiência respiratória, que ele já se sentia como... eu esqueço as palavras. Como sufocado. Depois veio a dor na coluna, que foi quando o sangue começou a atingir a medula. E com isso ele já parou de caminhar, já para sair de dentro de casa. A minha cunhada explicou que foi tudo muito rápido. Ela pediu ajuda aos vizinhos, porque ela com 2 crianças não tinha como fazer muita coisa sozinha. E ele, grande, pesado, os vizinhos foram ajudar e ele não conseguia ajudar em nada. Ele não conseguia mais caminhar, foi tudo muito rápido. E ao chegar na UPA, ali mesmo ele já não conseguia urinar, ou seja... o próximo órgão atingido foi o rim. Ele já não conseguia urinar. E com o passar dos dias também, segundo o relato, a minha irmã mais nova, Maíla, que ela também esteve com ele no primeiro dia em que tudo aconteceu, que foi quando eu viajei, que, como a maioria sabe, a gente viaja muitas horas para chegar aí. Então, ela conseguiu passar um dia com eles lá também, com a minha cunhada e com ele. E ela me relatou, depois que eu cheguei, que ele estava um pouco desorientado. Ou seja, teve também uma insuficiência de oxigênio no cérebro, porque, claro, esse sangue oxigenado derramado aí dentro, que não estava subindo a quantidade correta para o cérebro, já estava causando uma desorientação significante. Eles já notavam, as pessoas que estavam com ele já notavam, às vezes ele não sabia onde estava e tudo, coisa que já eram sinais, sabe? De que ele já não se situava bem. Então, voltando para o ponto em que o médico nos explicou o caso, ele já havia saído da sala de cirurgia, que ele todavia ainda se encontrava em estado bastante grave, bastante delicado, ainda não estava fora de risco,
que já havia passado por uma grande etapa, que era sair da sala de cirurgia vivo, com vida. E a partir dali a gente não tinha autorização para fazer visita, porque ele estava entubado, estava na UTI, eles não tinham nenhuma intenção de desentubar ele tão cedo, de acordar ele tão cedo. Nos pediram para voltar no outro dia para fazer visita, porque naquele dia já não se podia mais, é um protocolo do pós-cirúrgico, que nessa situação que a gente já não, que ele já não tem, o paciente já não tem direito à visita, porque não se encontra em condições, claro. Foi uma cirurgia bastante invasiva, ela começa desde o peito até a altura da virilha, bastante extensa, bem grande, e que ainda tinha um pouquinho de sangramento, e que as próximas 6, 8 horas seriam cruciais para decidir o estado dele, como ele ficaria, se ele iria sobreviver. Se sobrevivesse, havia um grande risco de não conseguir mais andar, havia grande risco de insuficiência renal, ou seja, depender de hemodiálise sempre. Havia um risco de ter alguma falha cerebral também, pela quantidade de horas. Ele foi quase 3 dias para ser operado, 2 dias e meio, mais ou menos. A quantidade de horas que ele ficou com aquela hemorragia interna e sem fazer a cirurgia, sem corrigir aquilo, sem parar, sem estancar o sangue, porque, claro, tadinho, tava com o pulmão alagado, já não respirava bem, os rins também já não funcionavam, a medula, o que eu citei. Então, e também o cérebro sem receber o oxigênio adequado. Esse mesmo médico chegou a nos comentar que era como um grande milagre ele ter resistido a tantas horas na situação que estava. Depois disso, a gente foi para casa, eu e minha cunhada, e 2 horas depois, ela recebeu a ligação do hospital, que pedia para que fosse toda a família para o hospital. Claro, a gente não esperava nada bom, foi bem duro esse momento, mas encaramos com muita fé. Para quem nos conhece, os que nos conhecem sabem que a gente vem de uma família bastante católica, bastante religiosa, temos muita fé. Fomos, eu, minha cunhada, a Tiziana, esposa dele, o Rocílio e o Roberto, que já moram em Fortaleza, na capital, e a gente foi, e as cunhadas também, as cunhadas do meu irmão, as irmãs da minha cunhada, os maridos. E o dia seguinte foi o dia da notícia, da morte dele. A gente recebeu a notícia bastante tarde, por conta que o hospital não conseguiu entrar em contato mais cedo. E então foi o momento mais duro. Vocês já podem imaginar o momento da notícia. A gente não soube diretamente a partir do hospital, mas foi o seguinte, eu vou explicar um pouquinho. A minha cunhada, ela recebeu uma ligação do hospital que pedia que a gente fosse outra vez os familiares, família, no hospital, e que levasse a identidade dele, a RG. E claro, dali já não se esperava coisa boa, por conta de que pediram para levar o RG. E foi quando uma pessoa da nossa família entrou em contato com o hospital, com gente lá da direção e tudo, que tinha o controle dos registros de óbito, e confirmou a notícia de que ele havia morrido às 8 da manhã. Desculpem de eu estar misturando um pouco palavras, é que eu tô bastante nervosa, eu tô me segurando para não me emocionar, e às vezes acabo confundindo palavras. Ele havia falecido às 8 da manhã, e quando a gente teve a notícia já foi às 11. E a partir daquele momento, foi como vocês já podem imaginar, que é quando você tem a notícia da morte de uma pessoa, um ente querido, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama. O que eu posso dizer para vocês que não é nada fácil, é muito duro, a gente nunca espera
A gente nunca acha que vai acontecer na família da gente. Até acha, porque todo mundo sabe que a morte vem para todos, mas a gente nunca acha que vai acontecer tão cedo. Com a gente, não. E quando acontece, a gente fica meio sem conseguir acreditar. Então, como a gente teve a notícia, a minha cunhada, quando o hospital ligou, ela me comunicou que estavam pedindo para ir levar a identidade. Ela também já sabia do que se tratava. Só que ela ficou como que não sei se em pânico. Ela disse que não, naquele momento mesmo ela não conseguia ir. Eu me ofereci para ir sozinha, chamar os meus irmãos para ir. Ela disse, mas eu também não quero deixar de estar. Eu quero ir. Aí eu falei pra ela, então eu te dou meia hora pra você descansar, em meia hora eu te ligo de novo. Descansar não, né? Mas pra você se recuperar e meia hora eu te ligo de novo pra gente ver como vamos fazer. E nessas meia hora, eu comentei com uma pessoa que é da nossa família também, de dentro de casa, que tem contato com o hospital e com pessoas que trabalham lá dentro, que confirmaram pra gente o óbito dele. Foi bastante tenso até, porque a gente tava com muito medo de que a notícia chegasse no interior, na casa dos nossos pais, antes de a gente dar. Só que a gente tinha que tomar fôlego, a gente tinha que se recompor para poder avisar para eles. Foi um dos momentos mais difíceis, pelo menos para mim foi ter que dar a notícia e também ter que fazer a liberação do corpo, que eu fui com Rocília. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado fortaleza, inteligência, autocontrole emocional para poder conseguir dar a notícia para cada um deles da forma adequada, da melhor forma possível. E também por ter suportado e fazer reconhecimento de corpo. Eu fui com Rocília. Por ter me mantido tão forte esses dias, que foram 3 dias de velório, por ter conseguido me manter tão forte para dar suporte a meus pais, meus irmãos, porque não só ele, nem só eu, mas praticamente todos os membros da casa temos problemas de hipertensão, alguns têm diabetes, são heranças de família, são condições hereditárias que podem nos causar grandes problemas, que foi o caso do nosso irmão Ednardo. Então, para não ter nenhuma complicação, tinha que ter essa inteligência, esse esquema de comunicação. E eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço também por ter podido participar desse momento, dos últimos momentos de vida dele. E é isso. Depois disso, vocês já podem imaginar a dor que a gente ficou e ainda tem, e o vazio que será pro resto da vida nos nossos corações, na nossa família, vai ser sempre incompleta. A gente se conforta muito por saber que ele era bastante próximo a Deus, que inclusive nas últimas horas de vida dele, segundo o relato da Ticiana, a esposa dele, ele conseguiu conversar muito com Deus, teve a oportunidade de se redimir de bastante coisa, porque todos nós temos pecado, todos nós devemos desculpas a Deus, perdão. Então, isso conforta muito, eu acredito que ele esteja com Deus. Eu aceito bastante a morte dele, por mais que não entenda, por mais que não compreenda, por mais que eu preferiria 1000 vezes que ele estivesse vivo, mas acima de tudo tem Deus. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu não quero falar assim muito dele, sobre a infância, porque ele tinha 2 anos de diferença de idade meu. Então vocês podem imaginar que eu tive bastante convivência com ele. Nossas fases de vida foram bastante parecidas, foram separadas apenas por 2 anos. Assim que a gente tem praticamente a mesma faixa etária de idade. Então, a gente fez muita coisa juntos. Eu tenho momentos bastante marcantes na nossa vida. Principalmente que, por exemplo, eu disse que não ia falar, mas estou falando. Que eu lembro que quando eu era criança ele me pagava. Ele tinha muita preguiça de fazer coisas em casa.
Agora, depois de adulto, não, porque ele ajudava muito a esposa em casa. É um super pai, um super marido, um homem bastante trabalhador, muito amigo. Ele era um rapaz de amigos fiéis, de verdade. E se notou também pela quantidade de pessoas que passaram no velório dele e a quantidade de pessoas que ainda seguiram indo fazer visita pra gente no final de semana, porque a morte dele foi entre semana, o velório foi entre semana, foram 3 dias, mas muita gente trabalhava, não podia sair do trabalho, então durante o fim de semana a gente recebeu ainda bastante visita. E eu espero que vocês tenham entendido. Muitas vezes, muitas pessoas tiveram perguntando a causa da morte dele no velório e alguns membros da família, como não haviam recebido o relato dos médicos, não haviam estado presentes, né, no momento em que foi explicado, chegaram a dizer que foi problema de coração e algumas pessoas deduziram que ele já tinha problema de coração. Não foi. A complicação, sim, foi uma complicação no coração, mas devido a essa condição, que é a hipertensão e o coração crescido, que já vem da hipertensão, e esse é o aneurisma, que foi o colapso que fez com que a artéria principal do corpo explodisse praticamente e causasse essa grande hemorragia interna. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e eu vou deixar com a Mari. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que a minha irmã explicou aí pra vocês. E assim, tá sendo muito, muito difícil pra família toda. Não é fácil a gente aceitar, né? Quer dizer, a gente tem que aceitar, porque são coisas de Deus, né? Quando chega a hora, a gente não tem que estar ali se perguntando, fazendo mil perguntas, né? Mas é muito difícil e só Deus mesmo para dar o conforto a gente. E imagine agora, tá com 1 mês e pouquinho dia, acho que 1 semana que aconteceu tudo. No dia 19 fez 1 mês, né? 19 de dezembro. Eu fui pro velório dele. Graças a Deus deu tempo de eu ir. Quando eu soube da notícia, logo já liguei para minha irmã e pedi ela para ver com a funerária se dava para a funerária fazer com que o corpo demore mais tempo, né? E aí eles resolveram tudo. E aí, ao invés de o corpo ser velado em 24 horas, foi em 72 horas. Deu tempo para eu chegar, graças a Deus. Eu fui com o Maurício e Mateu. E, assim, é uma dor que só quem já passou sabe. Só quem já perdeu um membro da família, um pai, uma mãe, ou um filho, ou um irmão, sabe o que eu tô dizendo. É uma dor muito grande. Eu nunca imaginei na minha vida perder alguém da minha família. A gente vive ali, né, uma família muito grande, a gente vive aqueles momentos bons de tudo, a gente nunca pensa que isso pode acontecer com a família da gente. E até hoje eu me paro, muitas vezes me perguntando, meu Deus, mas eu não... É verdade isso que aconteceu, meu irmão, não vou mais ver mesmo meu irmão. E a gente tenta ao mesmo tempo se conformar, se consolar, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor nos dê conforto, o Senhor nos console, tira essa dor da gente e vamos tentando seguir a vida, né? Meu irmão era uma pessoa muito, muito boa, uma pessoa maravilhosa, como a minha irmã falou aí, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, era sempre aquela pessoa alegre. Eu lembro do dia em que meu irmão nasceu. E esses dias eu tenho lembrado tanto. Eu tinha 4 anos de idade quando ele nasceu. E eu lembro que a gente morava na casa de taipa. E muitas coisas eu não lembro. Eu não lembro de antes, quando a minha mãe estava grávida, eu não lembro. Mas no dia em que ele nasceu, eu lembro. Naquele dia eu estava dentro de uma rede enrolada. A mãe tinha só um quartozinho lá em casa, era uma casinha pequena, de taipa pequena, e tinha só um quartozinho. E quando chegou a parteira percebeu que eu tava enrolada nessa rede. Aí ela
ficou, tem uma pessoa ali dentro, tem uma menina ali dentro enrolada. E a minha mãe sofrendo, e eu lá aflita nessa rede, eu não sabia o que estava acontecendo, só via a minha mãe sofrer, né? E a parteira fez de tudo pra me tirar nessa rede, eu não queria sair, a parteira lá me forçando pra tirar da rede e tudo. E aí eu lembro muito desse dia, e ultimamente eu tenho lembrado muito, sabe? Eu não lembro do nascimento das minhas duas irmãs mais menores, do dia que elas chegaram do hospital, tudo, não lembro. Mas do meu irmão, o dia que ele nasceu em casa, eu lembro desse dia. E tem também um dia que vai ficar muito marcante também, que ele era magrinho e tinha uns cabelos bem fininhos. Por isso que a minha família botou o nome dele de Pena, porque parecia uma pena, era bem fininhozinho. Quando o vento voava, voava aqueles fiozinhos de cabelo, eram castanhos, e aí voava. E um dia, era mais ou menos assim, umas 2 horas da tarde, tinha um cajueiro no quintal, a gente via assim de longe o cajueiro, e ele gostava de andar nu. E ele nu, magrinho, nesse cajueiro. E aí dava aquele vento e aquele cabelo dele voando igual uma pena. E toda vez que a gente fala assim, né, o pena, me vem a memória desse cabelo dele. Ele lá embaixo do cajueiro e o cabelo dele voando igual uma pena. E também tem aquela música do Raça Negra, que eu lembro também dele. Que pena, amor. A gente brincava muito com a cara dele quando ele era pequeno. E ele se zangava porque a gente ficava brincando, né? Por causa da música. E por aí vai, gente. Muitos momentos bons que a gente vivia com ele. Ele gostava muito de botar apelido em todo mundo. E brincar. Amigo, quando eu tava na mãe, ele me assustava. Ficava brincando de assustar, de chegar por trás de tudo. E eu sou uma pessoa muito assustada, então ele vinha, fazia dava aqueles sustos, dava aquelas risadonas grandes. E é como se eu ouvisse ele também chamar o meu nome, o nome da minha irmã. Ficava gritando, Maela, Aliette. Gostava de gritar, chamar a gente. Então são muitas coisas que vão ficar na memória, muitos momentos bons, muitas coisas assim que a gente nunca vai esquecer. E também, no dia da missa de 7º dia, a minha prima, ela fez, Aldenira, minha prima Aldenira, ela fez uma mensagem, uma homenagem, né, para ele. Ela foi em casa, conversou com todo mundo, ouviu o que a gente tinha para falar sobre ele, né. Então, ela fez uma homenagem, a gente pediu para ela ajudar, né, e ela fez essa homenagem e eu quero ler para vocês. Então, eu vou finalizar esse vídeo com essa homenagem ao nosso irmão, nosso eterno, amado irmão. A gente nunca vai esquecer do nosso irmão. Eu acho que a vida não vai ser a mesma. Os momentos em família nunca vão ser os mesmos. Não sei, dizem que passa. Dizem que a dor que a gente sente dentro vira saudade. Dizem que a gente vai conseguir brincar, fazer tudo como antes e só lembrar como uma saudade. Eu não sei. Até agora tá muito forte, tá doendo muito. Tá difícil se divertir, tá difícil fazer tanta coisa sem sentir aquela dor. A dor da perda, né? Agora, nesses períodos de festa, é muito difícil viver, brincar, se divertir e não pensar nele. Ele que gostava muito desses momentos em família, passar Natal, virada do ano em família, passava com a família dele. E esse ano ele queria muito passar o ano novo lá na minha mãe, com os irmãos, com a mãe, todo mundo. Ele já tinha até se programado com a esposa dele de passar com a gente, com eles, quer dizer. E não tem como não lembrar do nosso irmão querido, que vai ficar para sempre nos nossos corações. Eu acho que todos os dias da nossa vida a gente vai lembrar dele. Não tem como não lembrar, tendo perdido um membro da nossa família. E é isso. Todos nós temos o nosso pensamento positivo. Pedimos sempre a Deus por ele, oramos sempre por ele. Eu tenho fé em Deus que ele está em um lugar muito bom, em um lugar tranquilo, em um lugar de luz. E é isso aí, gente. Eu vou finalizar esse vídeo com a mensagem que a minha prima Aldenira fez em homenagem ao nosso amado Pena.
Às vezes, a vida nos prega peças e nos leva para situações que não imaginamos viver. Há uma semana, estamos passando por algo assim. De início, parecia um pesadelo, mas depois revelou-se como a mais cruel de todas as realidades. José Dinardo de Holanda Silva, nascido em 18 de 3 de 1991, é o quinto de uma família de 7 filhos. Teve uma infância alegre e muito bem vivida, típica de menino que tem o privilégio de morar no interior. Ainda pequeno, recebeu o apelido de Peninha, pois andava nos ombros do pai para todos os lugares e era leve e maneiro. Além disso, tinha um cabelo fininho que voava ao vento como penas. O apelido pegou e, mesmo tendo crescido, se tornado um homem que em nada lembrava uma peninha, era assim que o chamavam. Pena saiu de perto dos pais, seguindo o caminho dos irmãos, foi morar em Fortaleza, onde construiu sua família, mas sempre se fez presente na casa dos pais, na grande mesa de refeições, no aconchego da família, onde tinha oportunidade de contar suas piadas e criar memórias. Para cada pessoa, ele vai significar uma perda diferente. Para os pais, ele é o que vai faltar, um buraco no peito, um ninho incompleto para sempre. Para a esposa, é a ausência do companheiro, o namorado, o amigo, confidente, o pai provedor, do parceiro para assistir às novelas, do abraço no final do dia. Para os filhos, ele significa o carinho, o amor, a palavra firme, a obediência, a proteção e o mimo em forma de chocolate, cada vez que ele passa pelo supermercado. Para os irmãos e cunhados, ele sempre será o menino palhaço, que amava fazer graça e ver todos sorrindo. Aquele que chegava primeiro na mesa para fazer seu prato, que conseguia animar a todos, mesmo à distância, no grupo da família, ele será o número que falta para que os 7 estejam juntos. Além de todas as relações vividas na intimidade, ele é o homem que fazia amizades com muita facilidade, cativante, prestativo, atencioso, um cidadão respeitoso e cumpridor de seus deveres. Tudo isso sempre será, pois toda a história que construiu será guardada e intocável em nossas memórias. Hoje ainda está doendo muito, mas um dia será uma doce saudade e seremos capazes de rir das piadas antigas que ele fazia. E quando o vento soprar forte, lembraremos dos cabelos voando como uma pena, para sempre em nossos corações.